Glória a Deus, Deus é bom, amém? Ai, ai, ai. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Quero continuar compartilhando com você aquilo que nós recebemos hoje de manhã. Obrigado, pessoal, pode se sentar, por gentileza. Que nós recebemos a gurinha mesmo aqui. Deus tem falado comigo algumas coisas, irmãos, muito preciosas. É a Ana, não é? Não é não? Glória a Deus. Quem que era para ministrar a palavra hoje aqui? Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Mas é bom para eu compartilhar com vocês aquilo que eu compartilhei ontem. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu estou dando aula no Rema, lá em Lisboa. Meus irmãos, que turma afogueada. Estou dando aula de matéria Cristo, aquele que cura. Vocês não têm noção. Cristo, aquele que cura. E a gente estava ali, eu estava ali com... Posso descer um pouquinho, para ficar mais pertinho de vocês? Eu estava ali compartilhando com o pessoal, com os alunos. Estava compartilhando com os alunos como que Deus preparou todas as coisas para nós. Nunca foi do objetivo de Deus que o homem andasse em enfermidade. Nunca foi. Nunca foi da vontade de Deus que o homem andasse com doenças. Não é o plano de Deus. O plano de Deus, qual que foi o plano de Deus? O plano de Deus foi, Deus criou o homem e o colocou no jardim. Naquele lugar de proteção ali, naquele lugar ali onde o homem estava, Deus deu ao homem a oportunidade de governar naquele lugar. Mas naquele lugar ali não havia doença. Não havia doença. Não havia enfermidade. Nunca houve ali enfermidade, até que algo aconteceu. O que aconteceu? Eva dá ouvidos a Satanás, come do fruto proibido, vem e oferece ao seu marido, que tinha toda a informação necessária para não comer, e come do fruto também, e pronto, agora os dois pecam, e quando pecam, ambos morrem. Fisicamente, morrem espiritualmente. Fala comigo, morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a desconexão, é a separação do homem para com Deus. E Deus começa a procurar Adão, porque Deus não sabia onde é que estava Adão, você acha? Estão comigo? Você acha que Deus não sabia onde é que estava Adão? Claro que sabia, mas Deus queria a resposta de Adão. O tempo todo, irmãos, trazendo para nós hoje, Deus está esperando uma resposta minha e sua. Ele sabe onde nós estamos, Ele sabe onde nós nos encontramos, Ele sabe o que nós estamos fazendo de certo, Ele sabe o que nós estamos fazendo de errado, Ele sabe quanto que eu trago dízimos, quando eu trago ofertas, Ele sabe tudo. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Agora, o tempo todo Ele está esperando o quê? Uma resposta minha e sua. Um feedback meu e seu. Para quê? Para demonstrar para Ele quem realmente nós somos e o que nós temos no nosso coração a respeito da grandeza dEle. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Porque muitos de nós temos Deus como Salvador, Jesus Cristo nosso Salvador.
Mas, irmãos, pasmem, há muita gente nessa cristandade espalhada pela terra fora que não tem Jesus Cristo como seu Senhor. Aí é triste. Tem a Ele como Salvador, mas não tem como Senhor. Por quê? Porque quando Ele é meu Senhor, eu correspondo com Ele. Eu faço aquilo que Ele me fala para fazer. Eu obedeço às suas direções, às suas orientações, aquilo que está na palavra. Eu sigo aquilo que está na palavra. Eu sou um seguidor, porque Ele é o meu Senhor. Amém? Pronto, o homem peca. Deus providencia ali para ele uma vestidura feita com vestes de animais. Houve o primeiro sacrifício ali, para preservar o homem, porque o homem estava com vergonha. Por quê? Porque o pecado fez com que agora ele olhasse para Eva e falava, você está nua. E a Eva olhava para o homem e falava, você está nu. Eles começaram a ter consciência da sua sexualidade, começaram a ter consciência do corporal, começaram a ter consciência de coisas que nunca existiram até então. Eles simplesmente eram assim, viviam nus. Mas agora, por causa do pecado, aquilo é algo que afronta, é algo que não está certo. E aí, quando eles pegam, Deus procura eles pegam, eu estava nu e tive medo. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus, o pecado do homem fazia separação de Deus, da sua santidade. Agora o homem caído começa a ter a sua vida intempéries. E existem 3 formas básicas do ser humano contrair uma enfermidade. E nenhuma delas, vou afirmar para você saber muito bem disso, nenhuma delas provém de Deus. Enfermidade não provém de Deus, nunca, em momento algum, jamais. Porque Deus, a palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. E aí eu te pergunto, você acha que uma enfermidade é boa dádiva? Uma enfermidade nunca será uma boa dádiva, querido. Nem, muito menos um dom perfeito. Com certeza, qualquer um de nós aqui ou já esteve enfermo ou já teve algum parente enfermo. E coisa dura é você estar com alguém enfermo em casa. E aí eu não estou falando só de dor de cabeça, estou falando coisas que colocam a pessoa na cama mesmo. Aquilo não tem nada de boa dádiva naquilo não, irmãos. Eu estava falando para a turma lá, contando para eles a experiência que eu tive com meu pai. Meu pai, um homem cheio de vida, cheio de energia, um homem que era completamente independente, não precisava de ninguém fazer nada por ele, super ativo, trabalhador a vida inteira. E de repente, numa questão de uma enfermidade, os rins pararam de funcionar, o homem ficou cego, precisou passar a ter a ajuda das pessoas, o seu corpo começou a definhar, ele não conseguia mais sequer dormir numa cama, porque o corpo não esticava mais, ele precisava dormir sentado. A sua musculatura foi se tornando inútil no seu corpo, que mal ele conseguia andar. Que boa dádiva que pode ter nisso? Nenhuma, querido. Enfermidade não vem do alto, não vem de Deus.
Enfermidade não é boa dádiva, enfermidade é má dádiva. Vocês estão comigo? Três coisas, três formas. A primeira coisa que pode gerar abrir porta para uma enfermidade é pecado. Foi o pecado que abriu portas para a enfermidade. Foi quando Adão caiu que o pecado agora, uma vez no ser humano, abriu portas para a enfermidade. Significa que toda enfermidade foi originária no pecado? Tem origem em pecado? Fala comigo, não. Senão todo mundo que tivesse com a dor de cabeça estava em pecado. Irmão, está com dor de cabeça, hoje pecou, né, seu sem vergonha? Não, irmãos, não é assim. Nem toda enfermidade tem origem no pecado. Mas todo pecado, com toda certeza, vai abrir portas para uma enfermidade. Primeira coisa, pecado. Segunda coisa, segunda forma de entrar em enfermidade no ser humano, legalidade. Irmãos, não tem como, se você for daqueles que come um prato de feijoada todos os dias, vai ter problema de saúde. Se você vai e come todos os dias aquelas 2, 3 bolas de Berlim maravilhosas, oh Jesus, vai ter problema de saúde. Se você todo dia que almoça, bota lá a garrafa de 2 litros de Coca-Cola do lado e vai beber aquela cola lá, e vai ter problema de saúde. Não tem como, irmãos. A conta um dia vai chegar. Significa que eu tenho que parar com isso tudo, pastor? Não, tem equilíbrio. Deus te deu sabedoria para você poder ser uma pessoa equilibrada em todas as coisas. Que a sua alimentação seja uma alimentação equilibrada. Tem dia que você vai enfiar o pé na jaca, como diz lá no Brasil. Você vai comer mesmo aquele churrasco com aquela picanha maravilhosa com 2, 3 dedos de gordura, que você vai falar assim, eita Jesus, é hoje. Depois toma um chá de boldo e está tudo certo. Mas cuide da sua saúde, você não vai fazer isso todo dia, você não vai fazer isso toda semana. Percebe? A melhor coisa que eu fiz foi riscar do meu cardápio a Coca-Cola. Melhor coisa que eu fiz. Sinto falta nenhuma, meu irmão. Nenhuma. Mas também não sou daqueles extremistas, não. Se você convidar para ir na sua casa, almoçar, ou no aniversário, alguma coisa, tiver uma Coca-Cola, eu vou tomar, não tem problema não. Percebe, irmão, nós não estamos pregando aqui contra a alimentação, contra os produtos que existem por aí, não. O que nós estamos querendo apresentar para vocês é equilíbrio, seja equilibrado em todas as coisas. Eu estive falando para o pessoal lá do Rema, lá em Lisboa, falando para eles, olha, deixa eu te dizer uma coisa, vocês aqui, muitos de vocês, vão viver aqui para poder testemunhar do amor de Deus para muitas pessoas daqui a 10 anos, pessoas que você nem conhece ainda, daqui a 10 anos, vocês vão conhecer e vão estar pregando a palavra para eles. Aí eles, amém, oh, aleluia, pois é. Agora, se você tiver sua vida ceifada por negligência com a sua saúde, como é que fica essa pessoa daqui a 10 anos, que não vai encontrar você, que não vai encontrar a palavra? Já usei a Beba e o Emanuel lá de exemplo, lá no Rema, lá, contando a história deles aqui na igreja. Tem gente, irmãos, que estão por aí esperando você. Agora, se nós não cuidarmos da nossa saúde, irmãos, como que vai ser isso? Se nós não cuidarmos da nossa saúde, como é que vai se dar isso? Se nós não cuidarmos da nossa saúde,
Como é que essas pessoas vão alcançar a salvação se eu negligenciar a minha saúde? Se eu não pegar e cuidar do meu corpo físico? Eu tenho lá em casa uma pessoa que é maravilhosa, meu filho. E ele se formou em desporto, educação física, lá no Brasil. Formou em desporto aqui na Universidade do Porto. Pronto, arrumei encrenca para a minha cabeça. Por quê? Porque o cara agora geração, saúde, fica lá comigo, com a mãe dele. Vai no ginásio? Foi no ginásio? Por que você não foi no ginásio? Todo dia, irmão. Todo dia eu escuto essa resenha no meu ouvido. Resolvi ir para ver se ameniza o sofrimento daquela resenha no ouvido. Foi no ginásio, foi no ginásio, foi no ginásio, foi no ginásio. É ou não é, Elisiane? Ai de nós se não formos. Ele está cuidando da saúde dos pais dele. Glória a Deus por ele. E temos que ir no ginásio. Se pudermos, vamos no ginásio. Se não puder ir no ginásio, vai fazer uma caminhada. Se não puder fazer uma caminhada, entra no YouTube que você vai descobrir 200, como é que chama aquele trem? Influenciadores que te ensinam a fazer exercício sem ter que gastar com o ginásio. Ou seja, você não se exercita se você não quiser. E aí, se você não quiser se exercitar, cuide. Você é responsável pela sua saúde. Cada um dará conta de si mesmo. Se você não se cuida, você está abrindo porta para a enfermidade. Percebe? Se você pega e simplesmente sai daqui, eu tenho uma alimentação boa, não, eu vou no ginásio, ok, parabéns. Mas se você também tiver um amigo que resolve pegar o carro dele e passar na porta da sua casa com Covid, irmão, vai pegar Covid. Vai pegar Covid. Vocês deveriam pegar e simplesmente chegar da porta e falar assim, não te recebo aqui, carro do Covid. Percebe? Se você pega e vai jogar bola num dia chuvoso, e depois não se seca adequadamente, o problema não é jogar bola no dia chuvoso, senão assim todo jogador de futebol que jogasse bola num dia chuvoso adoeceria. Mas se você não, depois do futebol, não tomar um banho rapidamente para poder se secar adequadamente, cuidar do seu corpo, você vai ter problema de saúde. Se você sair aí na friagem sem estar devidamente agasalhado, vai pegar um resfriado. Percebe, irmãos? Vocês estão comigo? Nós temos que cuidar do nosso corpo. Primeira coisa que abre porta para a enfermidade pecado. Segunda coisa legalidade. E a terceira coisa? Negligência está relacionada à legalidade. Terceira coisa, irmãos, é o próprio Satanás. É o próprio Satanás. Espírito imundo, espírito de enfermidade. Satanás vem para colocar enfermidade na vida da gente. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Seja pecado, seja legalidade, ou seja Satanás, todas as três formas, elas estão no seu corpo de maneira ilegal. Você não nasceu para viver enfermo. Você não nasceu para viver com doença. E aí você tem que tomar uma posição na sua vida. Foi um dia desse aí, eu cheguei de férias,
de manhã e de noite eu fui no aeroporto encontrar com o pastor Guilherme para recebermos aí uma família que estava a chegar. Foi de noite, não foi? Foi tarde para de noite. Pronto. No dia seguinte, amanheci com o corpo, com as juntas doloridas, aquela dor no corpo, uma sensação de febre e mal-estar geral. E eu falei assim, coisa estranha. Estranho. O que será isso? Aí, fui fazer um teste do Covid. Pum. Estava com Covid. Falei assim, que obra contrária, hein? Que obra contrária. Fui tomar banho, irmãos. Aquele mal-estar no corpo, tomei um banho. E lá no chuveiro eu estava assim pensando, e eu já estava estudando para essa disciplina que eu estou a ministrar lá, que é Cristo, aquele que cura. Irmãos, eu estava lá, eu falei assim, então, eu não estou em pecado. Você tem que fazer esse check-up da sua vida. Cada um de nós tem que fazer esse check-up na sua vida. Eu estou em pecado? Você tem que responder para si. Estou em pecado? Sim ou não? Você ser sincero não é com o pastor, não é com seu marido, não é com a sua esposa, não é com seu filho, não é com seu pai, é consigo e com Deus. Estou em pecado? Sim ou não? Se sim, me perdoe, Senhor, por causa do meu pecado. Ponto. Em nome de Jesus, amém. Fechou. Se não, passa para a segunda pergunta. Eu dei legalidade para essa enfermidade? Eu fiz alguma coisa que está errada? Eu fiz alguma coisa conscientemente, deliberadamente, que me pudesse ocasionar essa doença? Sim ou não? Não. Se sim, primeiro, se sim, Deus me perdoe porque eu fui negligente. Se não, você vai pegar e vai falar assim, então, não estou em pecado, não fui negligente, vai para a terceira. Qual que é a terceira? Satanás. É você, seu safado. Satanás, você está com seu dedo sujo aqui. E essas 3 perguntas eu fiz para mim, irmãos, naquele dia debaixo do chuveiro lá. Na hora eu virei e falei assim, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não aceito Covid sobre o meu corpo. Pronto. Eu amanheci no dia seguinte como se nada eu tivesse. O pessoal sabe aí, que me acompanhou aí, perguntando como é que eu estava, não tinha mais nada. Fiz exame de Covid, positivo. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás ele vai tentar dizer para você que você não é curado. Mas peraí, o que está prevalecendo no meu corpo? É uma informação que eu tenho um vírus ou que eu sou sarado e curado? A informação é que eu sou sarado e curado, então eu não abro mão disso, vai ter que negativar. Mas eu não tive mais um sintoma desde aquele dia. Mas nenhum sintoma de enfermidade. Vamos agora. Fui dar aula no Rema. Estava contando para o pastor Jean agorinha mesmo ali. Fui dar aula no Rema. Segunda-feira, peguei o comboio para ir para Lisboa. Irmãos, eu tive uma noite daquelas. O nariz parecia que tinha 2 bolas aqui dentro do nariz que impedia qualquer tipo de respiração nasal. Não tinha como respirar.
Ela expirava pela boca, e aí a abençoada não dormia, porque eu ficava ali naquela ali, tentando puxar ar a noite inteira. Aí, peguei e comecei a espirrar. E aí começou o olho a encher de água, e escorria água no olho, escorria água pelo nariz, aquela coisa desagradável, aquela sensação de resfriado, sabe, que não para de escorrer o nariz, você espirra e nariz escorrendo, uma sensação horrível. Pronto, vou eu dar aula em Lisboa, no Rema, sobre Cristo aquele que cura, e eu completamente resfriado. Olha que benção. Entrei no comboio, peguei o comboio, arrumei lá uma bucha de papel higiênico lá, que eu tinha esquecido de levar um lenço de papel desse, e fiquei lá, suando o nariz dentro do comboio. Fui desfazendo aquele negócio, e o tempo todo espirrava. Foi uma viagem terrível daqui para Lisboa. Cheguei lá, fui para a casa do pessoal que me recebeu, muito bem, maravilha, o pessoal me tratando lá, e eu espirrando, e eu, Jesus amado, como é que eu vou subir para dar aula desse jeito? Não consigo dar 2 palavras sem parar de espirrar. E aí eu falei assim, bom, vamos fazer as 3 perguntas. Estou em pecado, Senhor? Não. Dei legalidade? Não dei. Sobrou para o Satanás de novo. É você, né, Satanás? Você está repreendido em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu continuei com aqueles sintomas, mas eu já me posicionei por dentro. Eu não estou enfermo. Eu não estou com essa enfermidade. Esses sintomas que estão no meu corpo não me pertencem. Eu não aceito isso sobre o meu corpo. Ótimo. Cheguei no Rema para dar aula. A aula é às 8 horas da noite que começa, cheguei às 7 horas lá. De 7 horas até 7h59, eu estava espirrando o tempo todo. Irmãos, e o tempo todo declarando, eu sou sarado e sou curado. Eu ia passar vergonha, irmão. Vou dar aula de Cristo, aquele que cura com uma enfermidade. Ó, que vergonha, misericórdia. Falei, Senhor, não aceito não, o seu nome não vai ser envergonhado aqui não. Eu creio na cura, eu creio em Cristo aquele que cura. Irmãos, a pessoa me chamou para me apresentar, na hora que eu subi para apresentar, acabou. Nada, nenhum espirro, nenhuma coriza, nada. Sabe o que é nada? É nada. Absolutamente nada. O que eu estou falando para vocês, irmãos? Que eu e você precisamos começar a declarar em fé aquilo que nós cremos por dentro. Porque se nós não declararmos em fé aquilo que nós cremos por dentro, nada acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem uma voz, a fé fala. E nós temos autoridade, no nome de Jesus Cristo, para poder barrar toda ação de Satanás contra as nossas vidas, toda enfermidade, nós temos autoridade no nome de Jesus para dizer não. Amém, irmãos? Eu não sou obrigado a carregar no meu corpo físico aquilo que Deus não me deu. Se Ele me deu, eu levo. Se Ele não me deu, eu não levo. Percebe, queridos? Abre sua Bíblia lá, para você não falar que eu não abri a Bíblia. João capítulo 10. João capítulo 10, verso de número 10. Pessoal da música pode vir subindo, por favor. João 10, 10.
Diz assim, deixa eu ler uma outra versão aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Vou abrir uma outra versão que ela é melhor. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem que é o ladrão? Ladrão é Satanás, irmãos. Ladrão é o inimigo das nossas almas. Ladrão é aquele que entra sem pedir permissão. É aquele que adentra para poder roubar você, aquilo que te pertence, aquilo que você construiu, aquilo que você tem como precioso. O ladrão vem para isso. Essa é a característica de Satanás. Satanás olha para mim e para você e vê em nós algo que ele tinha na mão, mas que agora não tem mais o poder sobre nós. E ele olha para nós e fala assim: eu perdi aquele ali. Mas ele quer olhar para nós e falar assim: eu vou te matar. Eu vou te roubar, eu vou te matar, eu vou te destruir. Esse é o desejo dele. Mas ele sabe, queridos, que ele não pode essas coisas contra mim e contra você. Por quê? Porque o versículo continua dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, irmão, eu e você não temos mais nada a ver com o ladrão, nós temos com o autor da vida. Amém? Nós não temos mais nada a ver com o nosso passado de pecado, o nosso passado de ilegalidades que nós demos. Nós não temos mais nada a ver com esse passado. O nosso presente e futuro tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Fomos libertos, fomos livres. Na cruz, Ele perdoou os nossos pecados, e isso é fácil da igreja e da cristandade aceitar, mas a cristandade, de um modo geral, não olha para a cruz e vê o restante daquilo que Ele fez, que foi nos salvar, que foi nos sarar, que foi nos curar, que foi nos libertar da miséria, que foi proporcionar para nós proteção. A palavra utilizada ali na Bíblia para esse tipo de salvação é sozo. E sozo, irmãos, nos garante isso, nos garante salvação, sim, mas nos garante proteção, nos garante liberdade, nos garante prosperidade, nos garante cura. Nós não temos mais nada a ver com o ladrão, nós não temos mais nada a ver com ele, nós não pertencemos a ele, nós não fazemos parte do império dele, nós não estamos lá, querido, nós estamos em Cristo, nós estamos naquele que nos resgatou, nós estamos naquele que nos amou, nós estamos em Jesus Cristo, que nos libertou de uma vez para sempre do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que eu e você vivamos no presente século, para reinarmos em vida, irmãos. Ninguém reina em enfermidade, ninguém reina em miséria. Mas, irmãos, nós precisamos começar a falar, porque se nós não falarmos, irmãos, nada acontece. Se eu não sou capaz de abrir a minha boca para falar contra uma doença, eu vou ser capaz de abrir a boca para quê? Eu tenho que abrir a minha boca e declarar em fé, repreendendo o espírito imundo sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus filhos. Não posso aceitar, irmãos, a enfermidade alojada dentro de casa, e seja ela de que tipo for, irmãos.
comecei a falar ontem lá a respeito de cura, e cura da alma, da mente. E fui falando, irmãos, nós não temos que aceitar depressão como sendo algo normal. Não é normal, irmãos. Toda doença que você possa nomear aí sobre a minha vida e sobre a sua vida não é normal. Não é normal. O normal é nós sermos sarados e curados. Isso é normal. Porque Ele nos deu a condição de andarmos numa normalidade de cura. Eu não tenho que ficar aceitando a normalidade do mundo. Ah, mas sabe como é que é, pastor? Não, eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é. Ah, não, porque todo mundo está tendo isso. Não, eu não sou todo mundo. Eu conheço meu Deus, querido, eu conheço a palavra, e eu não posso aceitar que me fale aquilo que Ele já fez por mim, como diz aquela música que a gente canta aqui. Essa aí, bom demais. Bom demais para quê? Para não crer. Não me fale que Ele não cura, não, porque eu sei que Ele cura. Só que às vezes a gente esquece e começa a aceitar. Irmão, não me fale que Ele não cura de câncer, não, porque eu sou prova viva que Ele cura. Não me fala, irmãos, que a estéril vai ficar estéril, não, porque não vai. A estéril vai ser mãe de filhos. Chega na atualidade, doenças que nunca existiram na época de Jesus, hoje está aí proliferando para todo lado. Nomes novos, nomes robustos, nomes pomposos. E aí a gente começa a achar, não, agora a coisa é séria, hein? Olha o nome da doença que o sujeito está. Jesus não vai ter poder sobre esse nome, não. Esse nome é novo. Jesus era do passado. Que nome pomposo para essa doença. Vou te falar uma coisa. Jesus, esse nome tem poder para curar as doenças que existiram antes dele, as doenças que existiam no tempo dele e as doenças que viriam a existir muito depois dele. Jesus, esse nome tem poder. Jesus, esse nome cura. Jesus, esse nome liberta. Jesus, esse nome transforma. E eu estava falando lá e estava dizendo para vocês aqui, falando a respeito da doença dos tempos atuais, a desgraça da depressão. Irmãos, depois da aula, no final da aula, chegou um rapaz. Muitas pessoas vieram me cumprimentar, alguns vieram tirar algumas dúvidas, e esse rapaz foi ficando ali para o último. E aí, quando só estava eu e ele virou e falou assim: eu vim para cá sem mais esperança de viver. Irmão, dentro de uma sala de aula de renda, irmão, meu coração se compadeceu daquele menino. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não vai ter oportunidade, uma segunda oportunidade com um depressivo. Talvez a gente não tenha uma segunda chance com eles, porque ele vai dar cabo da vida como um menino conhecido nosso tirou a vida essa semana. Poxa vida, terrível isso.
essa, irmão. A sensação de impotência, a sensação de não ter chegado a tempo é terrível. E eu e você, irmãos, nós temos algo dentro de nós que é poderoso, que pode salvar essas pessoas. Irmão, você, um abraço pode acalentar essa pessoa, um abraço pode trazer ele para poder abrir a sua mente e baixar as guardas para receber a boa, inigualável, transformadora, libertadora palavra de Deus. Oportunidade de orar com ele, e eu creio que ele foi curado. Amém, irmãos? Nós vamos ter boas notícias daquele rapaz. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, é que eu e você temos a cura por direito, mas eu e você também temos dentro de nós algo que as pessoas precisam. Temos dentro de nós o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. É o mesmo poder que está em nós e opera eficazmente em nossas vidas e através das nossas vidas.